Bem, retornamos. Eu quero lembrar ao caríssimo telespectador que hoje nós estamos conversando com esse grande advogado, Dr. Luiz Haroldo Gomes de Soltelo, e estamos falando exatamente a respeito da moeda. Ele é suntuosamente magnífico nesse assunto. Portanto, vamos prosseguir. Dr. Haroldo, então o curso legal forçado da moeda foi um presente de grego? Foi. No sentido literal e no sentido figurado dessa expressão, correto? Foi literal porque surgiu na Lídia, que era uma colônia grega. Isso, exatamente. E no sentido figurado porque trouxe uma série de problemas. O fato de esta moeda ter um poder liberatório decorrente de lei não eliminou o valor intrínseco da peça de metal em que ela era cunhada. O filósofo Aristóteles, que viveu em torno de 400 anos antes de Cristo, foi talvez o primeiro a notar que havia, ou pelo menos o primeiro a registrar em um livro conhecido ainda hoje, que é a Ética a Nicômaco, esta existência de um valor legal da moeda. Não é? Isto está na Ética Nicômaco, numa passagem em que até ele comenta que a palavra grega para moeda é nomisma, que vem de nomos, norma, e, portanto, sendo um valor legalmente atribuído, ele pode ser alterado ao bel prazer do poder público e até suprimido. Isso está textualmente no Aristóteles. Mas o fato de Aristóteles ter abordado esse assunto num livro de ética já sugere que, na prática, o valor metálico daquela moeda continuava sobrepujando, na prática, o valor legal. Ou pelo menos que havia um conflito entre estes dois valores, e seria muito longo aqui nós fazemos uma resenha de toda a conturbada história da moeda desde os gregos até os dias atuais, mas eu posso asseverar que o cerne dessa história durante tantos séculos foi exatamente este conflito entre o valor legalmente atribuído Sim. e o valor intrínseco da moeda, enquanto ela teve como suporte físico metais preciosos como ouro, prata e etc. Hoje esse problema não se coloca, pelo menos não nesses termos, porque o papel moeda que nós conhecemos hoje, ou a moeda papel, para ser mais exato, não tem valor intrínseco. Então, em vez de falar em valor legal e valor metálico, nós podemos falar em teorias valoristas da moeda e teorias nominalistas da moeda. Isto, eu repito, porque o suporte metálico foi substituído por papel. Muito bem. Agora, parece complicado trabalhar com essa pluralidade de conceitos, não é mesmo, doutor Soltelo? Na verdade, há mais um conceito que eu ainda não tinha colocado e que parece haver sido objeto de consideração jurídica pela primeira vez no Tratado de Direito das Obrigações de um jurista alemão chamado Friedrich Carl von Savigny, que é muito conhecido dos civilistas, não só dos civilistas, ele foi um grande filósofo do direito, mas enfim, o Savigny acrescenta um terceiro conceito, que é o de poder de compra da moeda, que não se confunde nem com o seu valor legal e nem com o suporte metálico que ainda se usava naquela época. Não apenas isso, porque houve, como eu disse, uma troca de
metal por papel, que começou, pelo menos, a acontecer ainda antes do CVI. Muito bem. Agora, a respeito do Banco Central, a necessidade de existirem bancos centrais, o que é que o senhor pode falar a respeito disto? Eu prefiro deixar isto um pouco mais para frente. Pois não. Na verdade, a complexidade desses conceitos torna necessário até um Banco Central como um órgão de assessoria na política econômica, mas as funções principais deles são outras. Mas naquela época não havia Banco Central, não é verdade? Havia algo que regulava os valores da moeda, etc. Mas Banco Central, propriamente dito, não. Não, vamos dizer que a ingerência estatal na moeda se tornou mais presente exatamente em função daquela substituição da moeda metálica por papel representando esses metais preciosos. Muito bem. Como ocorreu, então, essa substituição? Porque transportar moeda metálica em quantidades significativas era uma coisa canhestra, exigia mulas, etc. E Sim. Era perigoso também, né? Então exigia... Já naquela época era perigoso? Como era. Então, com o florescimento do comércio no final da Idade Média, que implicava em transferências consideráveis de moeda, surgiram os banqueiros. Os lombardos inventaram essa função, que eram grandes comerciantes que recebiam moeda alheia em depósito, mediante remuneração, obviamente, guardavam esta moeda nos seus cofres bem defendidos e emitiam recibos de que isto foi depositado, que equivalem mais ou menos ao que hoje nós chamaríamos um certificado de depósito bancário. Ou seja, este papel podia ser transportado com facilidade e escondido com facilidade, o que resolvia o problema do transporte e da segurança, e negociado com alguém que depois, se quisesse, vinha buscar este ouro no banqueiro, ou se não, passava o papel para diante por mera tradição manual, quando emitido ao portador, ou mediante endosso, quando emitido nominalmente. E quando esta transferência para o estrangeiro, isto era uma carta, uma letra de câmbio, né, que surgiu. Então, estes recibos foram a primeira forma de papel moeda. Os estados perceberam que isso era prático em termos macroeconômicos e começaram a fazer a mesma coisa, só que mediante papéis de emissão em massa, como se diz hoje, e de valores padronizados, R$1, R$2, R$5, R$10 e assim por diante. Este papel moeda emitido pelo Estado era, da mesma forma que o dos banqueiros, lastreado em metal precioso, geralmente ouro ou prata, pertencente ao Tesouro Nacional. E era possível levar esse papel no Tesouro e convertê-lo em metal, se assim desejasse o portador. Então, o valor desta moeda era assegurado pelo lastro metálico existente em poder do Estado. Mas, já naquela época, os estados tinham alguns deslizes, como os que a gente lê hoje nos jornais. Então, praticamente em todos os países, o volume de papel moeda emitido superava muito o lastro metálico efetivamente existente. Mas a confiabilidade inspirada por ser um papel do Estado permitiu que isto funcionasse durante muito tempo. Na verdade, isso funcionou até o final da Grande Guerra, que é como costuma ser chamada a Guerra de 1914 a 1918. A partir de 1918, com o final da guerra, veio uma sucessão de crises econômicas que atingiram a Europa e de lá o resto do mundo. E os estados nesta... Mas houve uma transformação desses valores devido à guerra?
Devido à guerra, aflorou o fato de que havia mais papel moeda em circulação do que lastro metálico em que esse papel pudesse ser convertido. Então, o padrão ouro, como isso se chamava, foi abandonado a partir de 1918, nos anos seguintes, por todos os países praticamente. Os Estados Unidos mantiveram o dólar atrelado à prata até os anos 70, o começo dos anos 70, mas foi uma exceção. Isto trouxe a moeda puramente para o campo do direito. Enfim, a questão do valor intrínseco desapareceu, porque moeda de papel não conversível não tem um valor metálico competindo com o valor legal. Então houve um deslocamento para o campo do direito das obrigações, onde as teorias nominalistas da moeda, ou seja, o valor legal, se fixaram nas restrições à liberdade de contratar, porque no extremo oposto as teorias valoristas começaram, ou a prática baseada nas teorias valoristas, começaram a utilizar as chamadas cláusulas de escala móvel, ou seja, a variação entre a quantidade de unidades monetárias no momento da formação da obrigação e a quantidade de unidades monetárias no momento do pagamento desta obrigação. E esta variação era medida por um referencial externo, moeda ou uma moeda estrangeira, ou o valor do ouro, ou de alguma coisa assim. Então, as teorias valoristas apegaram-se a essas cláusulas e as teorias nominalistas, ou a posição nominalista do Estado, restringiu o uso destas cláusulas, ou seja, restringiu a liberdade de contratar, a autonomia da vontade. Quer dizer, a cláusula ouro foi proibida no Brasil em 1930, se eu não me engano, ou 33, que era a utilização do ouro como um referencial. Mas esse referencial, então, é que deu valor ao papel moeda, é isso? Não, o valor, na verdade, o papel em si não tem valor. Sim. O poder aquisitivo da moeda, que é o poder de compra, enfim, ele não coincide necessariamente com o valor legal. Há uma variação. Por uma série de fatores de mercado. Então, aqui entra exatamente... Então, é nesse momento, doutor Sotero, que entra o Banco Central para manter essa proporção estável? Sim. É isso? Como eu tive a oportunidade de dizer até num programa anterior aqui, o volume total da massa monetária compra o volume total dos bens e serviços produzidos naquela economia. Sim. Se crescer a massa monetária sem um correspondente crescimento da produção de bens e serviços, cada unidade monetária vai perder uma parcela do seu poder de compra. Então, a função do Banco Central é a de manter a função principal. Ele tem algumas outras secundárias, mas a principal é essa de manter uma proporção razoavelmente estável entre a oferta de moeda e a oferta de bens e serviços, ou seja, entre o universo de toda a moeda existente. Isso envolve base monetária, moeda escritural criada pelos bancos, ativos financeiros conversíveis em moeda rapidamente, ou de liquidez imediata. Então, quando o economista fala em M1, M2, M3, moeda 1, 2, 3, em função do nível de liquidez, e a M1 é o dinheiro fisicamente em circulação. Mas o Banco Central, atento a todo esse conjunto de moedas, que a gente chama então de volume total de meios de pagamento ou massa monetária, para que ele se mantenha proporcional à produção de bens e serviços, porque senão nós vamos ter inflação ou deflação, dependendo do tipo de dizer que as duas são perniciosas, a deflação não é boa também. Mas então, é necessário ter um lastro para emitir a moeda, não é verdade? Não, essa moeda não tem lastro. Na verdade, muito indiretamente, usando aqui a palavra lastro com uma enorme elasticidade,
o laço dessa moeda, em função dessa proporção, é exatamente aquele universo de bens e serviços, ou seja, é a economia do país que garante o funcionamento da moeda. Sim. E isto é gerenciado pelos bancos centrais. No caso do Brasil, pelo Banco Central do Brasil. Muito bem. Mas uma coisa importante também é salientar que a partir do momento em que desapareceu o lastro metálico, começo do século passado, entraram em vigor novas teorias jurídicas a respeito da moeda de sabor saviniano, ou seja, seguindo a esteira do Savigny, os juristas colocaram os problemas centrais da moeda no direito das obrigações. Aquelas normas de direito público a respeito de emissão, circulação, são importantes, mas para nós entendermos a disciplina jurídica da moeda, o centro é o direito das obrigações. Daí aquela definição do Remy Libschaba que eu citei no começo e que agora creio que se tornará inteligível, de que a moeda é um processo dialético entre a unidade de conta, ou seja, o que foi contratado no momento da formação da obrigação, e o meio de pagamento, que é aquilo que é a quantidade de moeda utilizada no momento da solução da obrigação. Muito bem, agora eu pergunto para o senhor, tendo em vista que o senhor tem um profundo conhecimento desse assunto, eu se o senhor acredita que algum dia possa existir uma moeda unificada para todos os países e que impacto causaria na economia mundial? É difícil avaliar. A Europa tentou criando Sim, o euro. E está funcionando, mas na minha opinião... Mas há países lá que não ingressaram. Na minha opinião, foi uma ideia péssima, porque o euro é uma moeda que a Inglaterra, por exemplo, permaneceu com a sua moeda. Porque o euro tem os defeitos do padrão ouro, aquela rigidez, e tem os defeitos da moeda de papel. Em vez de juntar as qualidades de um e de outro, ela juntou os defeitos. E nós sabemos que isso teve consequências devastadoras na economia da Grécia, na economia da Espanha, na economia de Portugal e outros países. Só citou 3 países que sofreram muito com o euro. Agora, enfim, eles entraram no esquema. Esta problemática é porque o euro foi atrelado à chamada teoria quantitativa da moeda da Escola de Chicago, liderada pelo Milton Friedman, que, em linhas gerais, é aquilo que eu coloquei, a manutenção de um equilíbrio entre a massa monetária e a massa de bens e serviços produzidos na mesma economia. Né? Isso levado matematicamente, sem um pouco de jogo de cintura político, quebrou a Grécia, quebrou a Espanha, quebrou Portugal, quebrou a Itália, quebrou a Irlanda. Os 3 países descontentes, né? Foi um desastre. Só não foi desastre na Alemanha e na França. Esses, de alguma forma, se saíram bem. E na Itália também, parece. A Itália também, Agora, por outro lado, o euro tem qualidades importantes em termos de agilizar a integração das economias daqueles países. Então, ele não tem só defeitos, mas ele tem alguns defeitos. Porque o turista, graves. por exemplo, que tem trânsito entre os países que ele vai visitar, alguns países tipo França, Bélgica, Itália, Suíça, ele entra com... não precisa trocar a Suíça manteve o franco suíço na Suíça. Manteve o franco suíço. Mas os outros países não. Quase todos os países europeus, mesmo na antiga cortina de ferro. Mas a Suíça, então, a Suíça não aceita o euro, né? Nem a Suíça, nem a Inglaterra. A Suíça tem uma moeda que durante muito tempo foi considerada a mais estável do mundo e ela não abre mão desse prestígio. Não abre. Ela, nessa parte ela é muito segura, né? E é um país pequeno, então é fácil de administrar a massa monetária deles. Muito bem, doutor Sotelo. Eu já estou encerrando o programa. Mas antes eu queria mostrar ao telespectador esse livro, Direito e Política, dos Marcos da Interdisciplinaridade. Esse é um livro importantíssimo.
E o Dr. Soltello, neste livro, ele apresenta uma síntese da moeda, aquilo que nós conversamos aqui. Se você se interessar, caro telespectador, pode procurar, que você vai encontrar com muita facilidade. E quero falar também de um futuro lançamento, não é, desse outro livro, O Ogre de Mirimburgo. Onde é que o senhor foi encontrar esse título, doutor Soltello? Mirimburgo é uma cidade ficcional que eu inventei com partes e peças de Jundiaí, Amparo, Rio Claro, Campos do Jordão e outros lugares. Sim. Agora, o Ogre é segredo. Leiam o livro. Isso. Então você aguarde, porque ainda vai ser lançado. Muito bem, doutor Soltello, eu adorei a sua entrevista, adorei os momentos importantes que o senhor ressaltou, a coerência da moeda. Eu gostaria agora que o senhor, por gentileza, apresentasse suas considerações finais. Bom, à guisa de considerações finais, eu queria acrescentar uma coisinha que nos anos 20 do século passado, quando começou a surgir, então, uma nova teoria jurídica da moeda, bibliografia a respeito disso, o livro mais importante publicado por este assunto foi um estudo do Tullio Ascarelli, publicado em 1927, Sim. na Itália, intitulado La Moneta. O Ascarelli voltou a este assunto em numerosos outros trabalhos, mas a importância deste fato, dele ser o pioneiro na moeda vista pelo prisma do direito das obrigações, é que durante a Segunda Guerra Mundial o Ascarelli teve que vir para o Brasil por razões diversas, digamos que por causa da guerra, e ele permaneceu aqui durante alguns anos, depois voltou para a Itália para reassumir as suas funções de professor depois da guerra, mas deixou ainda a dona Marcela e os 2 filhos aqui no Brasil há algum tempo, e ele vinha e voltava nas férias escolares da Faculdade de Direito, onde ele lecionava. Na Itália ele vinha para o Brasil e tinha escritório aqui. Então o Brasil foi um país privilegiado em termos de receber aqui um pioneiro da teoria jurídica da moeda e um companheiro de escritório dele nos seus primeiros tempos de Brasil foi o Rubens Gomes de Souza, que, embora conhecido como tributarista e autor do Código Tributário Nacional, era um profundo conhecedor da teoria da moeda. Foi ele que inventou a correção de balanço para efeito de imposto de renda, uma vez que a diferença, o chamado lucro inflacionário, Sim. não deveria ser tributado. Então, veja a importância que teve o Rubens, e foi inspirado nisto que ele inventou, que mais tarde inventaram a correção monetária, que ela é diferente da cláusula de escala móvel porque ela não é contratual, ela é colocada por lei, ou seja, o próprio Estado estabelece um critério de resolver aquela tensão entre a moeda de conta e a moeda de pagamento de que fala o Rémy Libschaber, ou Libschaber, como dizem os franceses. Sim, claro. Que, embora judeu, ele mora na França, morava, acho que ele já morreu, não tenho certeza. Espero que esteja vivo, o homem era muito inteligente. Muito bem, então eu tenho que agradecer a sua presença aqui no programa Direito e Justiça em Foco, e já vou pedir publicamente que o senhor já arrume um outro texto, um outro tema, para que a gente possa conversar mais. Com o maior prazer. Tá bom? Muito obrigado. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas, je me débat.